Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia. Presida a nossa celebração o Sr. Dom Francisco Senra, Arcebispo de Évora. Temos conosco as irmãs do capítulo geral da Confic, as irmãs franciscanas, e também os participantes do 49º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. Alargamos a nossa tenda, irmãos e irmãs, àqueles que nos acompanham à distância do espaço, mas estão conosco, em comunhão, em oração, em coração. Aos que são, neste momento, experiência de cruz, sobretudo os doentes, os frágeis, os sós, queremos senti-los muito perto de nós. Todas as famílias que nos acompanham de modo digital, queremos senti-los bem presentes nesta celebração, em que louvamos o Senhor como Eucaristia, por este 49º Encontro Nacional da Pastoral Litúrgica. Preparemo-nos interiormente, no nosso coração, para nos encontrarmos com a beleza da luz. Essa beleza será paz para nós. Saboreemos essa paz perante o perdão e a misericórdia, a ternura e o acolhimento. Para isso, sentindo-nos pobres e pecadores. Confessemos humildemente os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor.
Oremos. Senhor nosso Deus, que suscitastes na vossa Igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, concedei que à sua imitação e com o seu auxílio, combatendo o bom combate na terra, participemos da sua vitória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. No primeiro dia do primeiro mês do ano segundo, foi erguido o tabernáculo. Moisés construiu assim o tabernáculo. Assentou as bases, colocou as pranchas, aplicou as travessas e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs sobre ele a cobertura da tenda, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou as tábuas da lei dentro da arca. Pôs os varais na arca e sobre esta o propiciatório. Levou a arca para dentro do tabernáculo e colocou o véu de proteção para encobrir a arca da lei, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Então a nuvem cobriu a tenda da reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da reunião porque a nuvem estava poisada sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se elevava acima do tabernáculo, os filhos de Israel levantavam o acampamento para nova jornada. Mas se a nuvem não se elevava, eles não se moviam enquanto ela não se elevasse de novo. De dia repousava a nuvem do Senhor sobre o tabernáculo, e de noite aparecia fogo sobre ele, à vista de toda a casa de Israel, em todas as jornadas. Palavra do Senhor. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. E toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem ela, agradeço
exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou de todas as angústias. E defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Logo que se enche, puxam-na para a praia e, sentando-se, escolhem os bons para os cestos e o que não presta, deitam-no fora. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendestes tudo isto? Eles responderam-lhe: entendemos. Disse-lhes então Jesus: por isso, todo escriba instruído sobre o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de proferir estas parábolas, Jesus continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação aos meus irmãos bispos, concelebrantes, ao Sr. Dom João, bispo emérito da Diocese de Beja, ao Sr. Dom João Marcos, com muita estima, e ao Sr. Bispo do Gurue, Moçambique, a conhecida terra do chá, o bom chá de Moçambique, que nos dá a alegria de alargar este horizonte celebrativo até a Moçambique, uma igreja lusófona. Queria cumprimentar os membros do Secretariado Nacional de Liturgia, a sua direção e os seus membros, neste acontecimento tão importante no contexto da Igreja Portuguesa, no ano pastoral 2024-2025, o Encontro Nacional de Liturgia. Quero cumprimentar todos os meus irmãos sacerdotes, os presbíteros, concelebrantes, os meus irmãos diáconos, as irmãs aqui presentes, franciscanas, no seu capítulo, e todos os meus irmãos e irmãs que comigo formam o povo santo de Deus e aqueles que estão presentes sem ser de um modo físico, mas estão de um modo em comunhão de fé, corpo de Cristo. Não presencialmente, mas com participação total. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor
e acabamos de ouvir a palavra do Senhor sentindo-nos igreja. A igreja nesta grande tenda que a Basílica da Santíssima Trindade até nos propõe como simbólica ao olharmos para a cobertura, que é uma tenda que nos envolve. Esta grande tenda que vai levar-nos até Roma, ao querido Papa Leão XIV, nesta grande jornada, já dizemos assim, jornada, como eco da Jornada Mundial da Juventude, que é a peregrinação jubilar a Roma dos jovens de todo o mundo. Estamos unidos, pois, a essa multidão imensa de jovens, mais de 11.500 de Portugal, que celebram com o nosso queridíssimo Papa Leão o mistério da encarnação do Verbo, Deus que se faz homem, que vem habitar no meio de nós, que vem morar conosco, o Emmanuel. Reparastes que a primeira leitura nos fala exatamente desta dimensão de um Deus que mora com o seu povo. Numa preocupação de situar com critérios histórico-críticos o texto, este capítulo 40 do Êxodo, mais um conjunto de 6 capítulos, são chamados capítulos sacerdotais do Êxodo, ou seja, colocados entre o século VI e V a.C., aonde se percebe que o livro do Êxodo tem uma participação do sacerdócio judaico. E estamos exatamente a referir a experiência de um povo que repetiu o amor de Deus e saboreou de modo confirmativo o dom de Deus, a misericórdia de Deus, depois do Egito, aquele Senhor que não abandonou o seu povo, mas fez sair água viva, água fresca, para o dessedentar do rochedo seco, e fez atravessar aquele povo a pé enxuto o Mar Vermelho, libertou o seu povo na mão forte do seu servo Moisés. Agora é um povo que confirma esta presença de Deus na Babilónia, hoje situada no Iraque atual, uma província, a Babilónia, e que o traz pela sua bondade, através da mão de um servo estrangeiro, o rei Ciro, que vem libertar este povo da Pérsia, hoje Irão, e que vai fazer este povo voltar à sua terra. Então, a conclusão é muito clara, o nosso Deus é Salvador, o nosso Deus está conosco. E é presente aqui este momento tão belo em que é colocado na figura de Moisés a construção deste espaço sagrado de Deus. Foi erguido o tabernáculo. Reparai que no primeiro dia do primeiro mês do ano, assentou Moisés as bases, colocou as pranchas, aplicou as travessas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs sobre ele a cobertura da tenda, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. É um tabernáculo que se monta e desmonta. É um tabernáculo peregrino com o seu povo. É um tabernáculo que se constrói no meio do acampamento do seu povo. Caminha com o seu povo. Faz vizinhança com o seu povo. Havíamos de ouvir a proclamação de São João. O Verbo encarnou e habitou no meio de nós. Na tradução também, encarnou e fez habitação, morada, tenda no meio de nós. É este Senhor que recebe a sua comunidade, o seu povo, na sua proximidade
e no seu interior, porque este espaço é tenda de encontro, é tenda de reunião. Ou seja, tem lugar no seu coração, porque este espaço é o seu coração, coração libertador, coração que salva. Colocou as tábuas da lei, diz o texto, dentro da arca, pôs os varais na arca e sobre ela o propiciatório. Levou a arca para dentro do tabernáculo e colocou o véu de proteção para encobrir a arca da lei. Percebemos que o cumprimento da vontade de Deus na viagem da vida é fundamental. E perceber que o Senhor está presente na nuvem de fumo durante o dia, a nuvem que pousa nesta arca. Deus mora no seu templo, Deus habita o seu templo. E este esperar por Deus, pelo tempo de Deus, o cronos, o tempo que é marcado pelo nosso relógio, o tempo que faz agora muito calor meteorológico, meteoros, tem que aguardar pelo tempo de Deus, o kairos, o tempo em que Ele se revela e se manifesta. Por isso o povo esperava, sabia esperar, adquiriu a paciência, porque percebeu que o Senhor libertou no momento próprio, trazendo do Egito e confirmando no momento próprio pela libertação de Ciro, trazendo da Babilônia. E por isso este povo sabe esperar. E percebe que a glória do Senhor está presente na casa, que é a casa de Deus. Ali, quando a nuvem se elevava acima do tabernáculo, os filhos de Israel levantavam o acampamento para a nova jornada. Percebiam que o Senhor partia e dava sinal de partida, chamando o seu povo para a nova caminhada. Irmãos, nós compreendemos na nossa vida cristã como esta dimensão é tão bela que Jesus se comparou a este templo. Tirei-me a vida e eu a restituirei em 3 dias. E este tirei-me a vida é destruir este templo que eu sou e eu o refarei em 3 dias. E São Paulo, o apóstolo, havia a dizer, vós sois templos de Deus. Ou seja, o Senhor faz habitação no meio de nós, já não apenas no lugar, num topos sagrado, mas no nosso coração e no nosso íntimo. Habita a nossa vida. Somos, por isso, pelo nosso batismo, templos de Deus. E levamos este Deus pelo mundo, e Ele vai conosco na nossa peregrinação. É este Emmanuel, este Deus presente. Reparai que o Evangelho coloca a parábola do reino dos céus semelhante a uma rede que, lançada ao mar, apanha toda a espécie de peixes. Bons e maus. No seguimento da parábola do trigo e do joio. Só que na parábola do trigo e do joio há um fim de salvação. Ou seja, aqueles que são trigo vão para a eira e depois para o celeiro. Somente é queimada a palha. Aqui há apenas uma referência, e a referência é exatamente aos peixes que não são bons. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão a separar os maus do meio dos justos e a lançá-los na fornalha ardente. É a diferença entre estas duas parábolas. Não se fala do celeiro, do trigo. Fala-se apenas daqueles que são peixes ruins, que serão então separados e irão para a fornalha. Estamos perante a questão que muitas vezes surge, mas porquê é que Deus permite que haja na sua igreja, que haja na humanidade, trigo e joio? Porquê é que Deus permite que haja na igreja peixes venenosos, carnívoros, devoradores e peixes bons? Porquê é que Deus não divide e não separa de vez? Compreendemos que o povo aprendeu com Deus a sua paciência, a sua bondade, a sua capacidade de espera. Ele é o Deus do tempo da salvação. E hoje nós estamos a celebrar um santo, Santo Inácio de Loyola,
que fez esta experiência na sua vida. 1491, no fim do século XV, nasce em Loyola, vai morrer em 1560. É uma figura que nós entendemos como marcante na vida da Igreja, sobretudo no contexto do Renascimento, do grande encontro entre a Igreja e os homens das letras, e a ciência começava a despontar, diálogo fé-cultura, diálogo fé-ciência. E, naquela circunstância da ruptura da unidade da Igreja, em virtude das reformas chamadas protestantes e do Concílio de Trento, que fazia a reforma católica. É um homem, reparei, cavaleiro, dedicado à guerra, um homem de armas, militar, que tem, numa batalha em Pamplona, um desastre, numa perna, é atingido, é ferido, e tem que ficar muito tempo a curar-se. E porque já não havia literatura do seu gosto, que era a literatura fútil, uma literatura banal, chamada literatura de cavalaria, ele então começou a ler os Evangelhos e a vida dos santos. E abre-se nele uma possibilidade. Por que não também encontrar-me com Cristo? Por que não fazer a experiência desta luz? E na gruta de Manresa, ele tem experiências místicas de encontro com o Senhor. E entrega a sua vida totalmente ao Senhor. Decide partir para uma vida nova, depois de recuperada a sua perna, e vai formar-se em Paris em filosofia e teologia, e vai ser ordenado, numa terra muito bela, sacerdote, em Veneza. E este homem vai constituir com outros homens, com outros companheiros, a grande companhia de Jesus, com um espírito de encontro pessoal com o Senhor, cristocêntrico, encontro com o Senhor, um tema tão marcante desta 49ª jornada, encontro com o Senhor. E este encontro com o Senhor deu-lhe uma luz tão profunda que percebeu a sua vocação. Quem se converte descobre de imediato a sua vocação, anunciar Cristo. Já foi assim com Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Ao encontrar Cristo, ao sair dos seus olhos as escamas do homem velho, nesta simbólica, ao ser batizado por Ananias, ele descobre qual é a sua vocação. Vocação missionária. E por isso o Papa Francisco, de saudosa memória, nos lembrava que o discípulo não é discípulo e missionário, mas é discípulo missionário. Não há outra possibilidade senão ser missionário. E este Inácio, do País Basco, lá das terras de Loyola, parte para Roma e começa a sua estrutura, a sua companhia, como ele chamou, de homens jovens vindos das grandes universidades da Europa de então, também de Portugal, também da Universidade de Évora, onde esteve a pregar de uma maneira muito, muito intensa um grupo de jesuítas. Temos que perceber a entrega que se produz nesta conversão, a partir do encontro com o Senhor, do encontro pessoal, com o olhar de Cristo, vem e segue-me. Partem missionários, como sabeis, para o Oriente e depois para o Ocidente, primeiro para a Ásia e depois para a América do Sul e do Centro, sobretudo. Vamos descobrir na doação deste homem uma fidelidade incondicional ao sucessor de Pedro. Então nós dizemos assim: Deus tem o seu tempo, Deus dá tempo, Deus é amor, Deus é Salvador, Deus é o Senhor que espera na liberdade
de cada um o encontro com Ele. Ele é a luz que se faz encontrar por aqueles que aceitam o seu abraço, o seu amor, a sua ternura, à maneira do encontro do Pai bom com o Filho pródigo. Irmãos e irmãs, o nosso Deus não é um Deus com limites de misericórdia. O nosso Deus ensinou-nos a perdoar 70 vezes 7. Por isso, em tempos conturbados que vivemos, onde se fala muito entre discriminar, distinguir bons e maus, raças e culturas, povos que vêm e povos que partem, devemos ter como cristãos esta atitude interior do nosso Deus. Não 7 vezes, nem 70, mas 70 vezes 7. É o Senhor que deixa crescer o trigo e o joio, coabitarem os peixes bons e os peixes ruins. É o Senhor que dá tempo ao homem, todo o tempo que é a vida de cada ser humano, para fazer o seu encontro com Ele. Sempre disponível, sempre Pai, sempre misericórdia. Então estamos a fazer neste nosso encontro nacional a valorização do que significa encontrar-se com Cristo. É sentir-se amado por Ele e com o seu amor amar os outros. Amar os irmãos com o amor com que somos amados pelo Senhor. Olhar para os outros como Cristo olha, sempre com esperança, peregrinos de esperança, de que há de acontecer o encontro com a beleza que trará a paz àqueles que o procuram. O Senhor está no meio de nós, o Senhor caminha conosco, o Senhor habita a nossa vida, o Senhor mora no nosso coração. Eis-nos instrumentos de Deus. Francisco de Assis, um outro que se encontrou com o Senhor, dizia: fazei de mim instrumento da vossa paz. E no mundo de hoje temos que rezar muitas vezes: fazei de mim instrumento da vossa paz. E jamais instrumento de violência, discriminação, de exclusão. Tu és Pai de todos, Senhor. Tu amas cada homem e por nós destes a vida por cada um de nós. Tu moras no nosso coração para que amemos os irmãos com o amor com que somos amados. No momento de silêncio, como Maria, a nossa catequista, a primeira discípula, a mãe da Igreja, vamos pedir ao Senhor: ajuda-me a abrir a Tua Palavra. Tu que estás em mim, Tu que vives comigo, Tu que caminhas comigo. Faz-me sentir a beleza da minha comunidade, da minha paróquia, lá do templo da minha terra, onde nos congregamos. É templo, é igreja, porque aí se reúne a igreja, composta pelos templos vivos que somos nós. Senhor, que esta palavra me fortaleça, porque sei que nunca estou só. E essa é a raiz da minha esperança. Tu és a minha esperança. Estás sempre comigo. Eu nunca vou só.
Irmãos e irmãs, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, oremos ao bom pastor para que nos ensine a trabalhar para a sua maior glória e nos guie nos caminhos da santidade, cantando. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de Santo Inácio de Loyola e a conduza às verdadeiras alegrias, oremos. Pelo Papa Leão XIV e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra divina e saibam ser homens contemplativos na ação apostólica, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Por todos os membros da Companhia de Jesus, para que, imitando o Santo Inácio de Loyola, possam fazer a experiência espiritual que ele fez, oremos. Por todos aqueles que se desorientaram na vida, para que, seguindo o exemplo de Santo Inácio, voltem a encontrar a fé em Cristo, oremos. Por todos os peregrinos de Fátima, por todos os que por estes dias viajam para Roma para participar no Jubileu dos Jovens, para que descubram na liturgia o encontro com Jesus Cristo, oremos. Deus de misericórdia, ouvi com bondade os vossos servos e, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, concedei-lhes as graças que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor nosso Deus, a oblação que vos apresentamos na celebração de Santo Inácio de Loyola, e concedei que os santos mistérios que instituístes como fonte de toda a santidade nos santifiquem na verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de Santo Inácio de Loyola, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei-a e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Leão, e o nosso Bispo José, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas.
e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus Pai Todo-Poderoso, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos. Dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós, Senhor, destes santos, e agora vivais para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos, vive Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição dentre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel,
vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, do vosso servo Sebastião Faria, sacerdote, colaborador deste Secretariado Nacional, que partiu antes de nós, marcado com o sinal da fé, e agora dorme o sono da paz. Concedei-lhe, Senhor, a ele e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhe dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, este sacrifício de louvor, oferecido em ação de graças, na celebração de Santo Inácio de Loyola, nos conduz ao louvor perpétuo da vossa majestade. Por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, convido-vos agora a voltarmos para a imagem da Santa Mãe de Deus e a fazermos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima. Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus.
unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti, a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Nesta bênção, imploro a misericórdia do Senhor, a fortaleza, a criatividade para todos os secretariados diocesanos. Como Bispo diocesano, quero agradecer este trabalho tão importante que é feito em prol das igrejas locais e com as igrejas locais. Uno-me ao Presidente desta Comissão Episcopal, o Sr. D. José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, e dou graças a Deus por esta ação nos seus 49 anos a caminho da sua dimensão jubilar que viveremos para o ano. A bênção de Deus para todos os que trabalham nas paróquias, ao nível litúrgico, que fazem da liturgia não apenas um rito, mas um encontro com o Senhor, uma liturgia com a densidade do encontro com Deus, na sua misericórdia, na sua beleza. O Senhor esteja convosco. Com a bênção final, o Senhor Arcebispo abençoa também todos os objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.